Olá, meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa, e hoje estamos aqui com mais uma sequência de questões da FGV, organizadora do concurso do IBGE, para prepará-lo adequadamente para esse concurso público. Ok? Nós já tivemos um encontro, já houve um aulão 3, aulão 1, aulão 2, aulão 3, hoje é aulão 4. No terceiro aulão, eu trabalhei algumas questões de português da Fundação Getúlio Vargas e algumas questões do IBGE elaboradas pela Fundação Getúlio Vargas, tá? Mas são muitas questões, muitos tipos que ela cobra. Então, nós tivemos uma segunda entrada. Na primeira, no terceiro aulão, nós falamos sobre ortografia, morfologia, período composto que cai muito. Hoje nós vamos trabalhar outras sequências. Vamos trabalhar com vocês aqui função do que ela gosta. Vamos trabalhar com vocês crase, regência, mostrar como ela cobra. Ok? Tudo para você se preparar melhor. Acompanhe. Esse aulão do IBGE de língua portuguesa é focado nas questões da Fundação Getúlio Vargas, tá? Que é a organizadora que vai preparar a prova do IBGE, que vai elaborar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar questões anteriores e se preparar. Não adianta ficar estudando português pelo português se você não sabe como a organizadora trabalha. Mas também, se você não tem o conhecimento de alguns assuntos, busque estudar. A ideia é essa, que você se prepare. Olha, ela já cobrou função do ser, vou estudar a função do ser. Olha, ela cobrou concordância, vou estudar a concordância. Esse caso de concordância eu não sabia, mas agora eu aprendi. Ok? Então, vamos lá. Funções do quê? Olha só, gente. Ela tem muitas questões de quê? Ela ama quê? Então, se tem uma coisa que você tem que treinar é reconhecer essas funções. São muitas funções do quê? Mas duas são fundamentais. Ninguém faz prova nenhuma, e muito menos a do IBGE, elaborada pela Fundação Carlos Chagas, se você não souber distinguir o que, conjunção integrante, do que, pronome relativo. Que, conjunção integrante, inicia uma oração, e a oração na íntegra pode ser trocada por isso, pode ser trocada por com isso, pode ser trocada por nisso. É um isso com ou sem preposição. Se eu disser para você, é necessário que estude. É necessário isso. Esse que é conjunção integrante. Se eu disser para você, eu tenho certeza de que você aprenderá fazendo exercícios da FGV. Eu tenho certeza disso. Esse que é uma conjunção integrante. Agora, não deu para trocar por isso? Verifico logo se o que pode ser trocado por o qual, a qual, os quais, as quais. O menino que conheci sumiu. O menino o qual conheci sumiu. Ele estava estudando para o concurso. Mas eu pude trocar o que por o qual, esse que é pronome relativo. Olha o que ela pergunta aqui. O segmento abaixo em que o vocábulo que mostra uma classe gramatical diferente das demais. Então, o bom, ele não está perguntando o nome, mas você precisa reconhecer, tá? Então, vamos lá. Letra A. Em um país que bateu o recorde histórico de homicídios, Deixa eu testar para ver se é conjunção integrante, tá? Se for conjunção integrante, eu vou poder trocar toda a oração por isso. Eu vou poder trocar toda a oração por isso, tudo bem? Se for conjunção integrante. Vamos ver, eu posso dizer em um país isso? Em um país isso? Tem lógica? Não, né? Então, não é conjunção integrante. Vamos ver a outra possibilidade, ó. Em um país, o qual... Olha só. Em um país, o qual bateu o recorde, esse que pode ser trocado por o qual, retomando o substantivo país. Bom, gente, quem faz isso, tá? Quem faz essa troca por o qual, porque acaba sendo o mesmo elemento, é o pronome relativo. Então, eu já sei que o primeiro é pronome relativo. Por quê? Porque esse que pode ser trocado por o qual, remetendo a um substantivo. É um pronome que substitui um substantivo antecedente.
se chama pronome relativo. Ok? Então vamos lá. Embaixo você tem os dados são do mapa da violência, que tem como base o Sistema de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde. Bom, o que eu vou verificar primeiro? Se a oração inteira que ele inicia, ó, essa oração inteira aqui embaixo, né, toda, se ela pode ser trocada por isso. É o que eu vou verificar, né? Se a oração inteira pode ser trocada por isso, complementando a oração anterior. Vamos ver, ó, se eu posso trocar por isso, tá bom? Então é assim, ó, os dados, deixa eu só clarear aqui, tá? Para que você enxergue bem o isso. Vamos criar é da loja do concurseiro, mas a gente vai ampliar o branquinho aqui, tá? Então, vamos lá. O que nós vamos fazer? Nós vamos ver se podemos trocar essa oração por isso. Tudo bem? Então, eu tenho isso, ó. Os dados são do mapa da violência. Isso. Os mapas são do mapa. Os dados são do mapa da violência. Isso. Deu? Não, ficou, parece frase de doido, né? Não deu. Então, vou para a minha segunda opção. Os dados são do mapa da violência, tá? O qual tem é justamente o mapa da violência. Ele retoma esse substantivo aqui, ó. Se eu posso trocar esse que por o qual, esse que também se chama pronome relativo. Então, olha, ele quer uma classificação diferente dos demais, né? Então, já sei o seguinte, todos serão pronomes relativos, porque o primeiro e o segundo já são. Eu tenho que procurar aquele que é diferente, que é conjunção integrante ou que é outra conjunção que tem valor semântico, porque a conjunção integrante não tem valor semântico. Saindo dela do pronome relativo, você vai ver se indica comparação, se indica consequência, aí você evolui. Vamos lá, nem a A, nem a B, porque as duas são iguais, queremos aquele que é diferente. Então, vamos lá. O estudo do Instituto Avante Brasil constatou ainda que... O estudo do Instituto Avante Brasil constatou ainda isso. Constatou ainda isso. Posso ou não posso substituir a oração inteira por isso, ó? Leia bem, ó. O estudo do Instituto Avante Brasil constatou isso. O estudo do Instituto Avante Brasil constatou isso. Se eu pude trocar a oração inteira por isso, o nome desse que é conjunção integrante. Conjunção integrante. Ele não queria saber o diferente? Se os dois primeiros lá já são pronome relativo, o diferente já está na letra C de casa. Então, aqui eu tenho uma conjunção integrante. Vou só provar que os outros são todos pronomes relativos, tá? Vamos ver. Ó, quando o que é conjunção integrante, tá? Quando o que é conjunção integrante, ele está numa oração inteira que pode ser trocada por isso. Ele está numa oração inteira que pode ser trocada por isso. Tudo bem? Então tá, vamos verificar? Ó. Para efeito de comparação, a média de mortes no Iraque da última década, país isso. País isso. Ah, não, ficou frase de doido. Então, vamos trabalhar aqui. Não é país isso, é país o qual está em guerra. Se eu posso dizer país o qual está em guerra, ele sempre volta para um substantivo, tá? Então, significa que esse que, em particular, ele é um pronome relativo. Tudo bem? Ele é um pronome relativo. Tá. Vou ver aqui embaixo, ó.
e outras entidades que apontaram as saídas para diminuir a criminalidade no Brasil. Vou analisar o quê? Mas vou verificar se ele está em uma oração, né, trocável por isso. Tudo bem? Então, vamos lá. E outras entidades, isso. E outras entidades, isso. As de doido, né? Eliminemos essa análise. Vamos para a segunda análise. E outras entidades, as quais apontaram saídas. Se eu posso trocar por as quais, então esse que também é pronome relativo, voltando, né, ó, para o substantivo entidades, tá? Todos os que's aqui funcionavam como pronome relativo, à exceção da letra C, que é conjunção integrante, ok? Dica, gente, estude funções do que? Cai muito no FGV. Há muitas questões, nós eliminamos muitas aqui, mas você pode treinar até o infinito e além. Segunda questão aqui, ó. A segunda questão é uma questão que cai horrores. A FGV, e ó, nessa aqui é do IBGE, tá? A FGV, ela adora perguntar para você, tá? Pedir para você marcar a alternativa trocando uma oração pela outra. E aí eu tenho uma oração reduzida e ela quer trocar por uma desenvolvida ou vice-versa, tá? Só uma diquinha para você. A oração reduzida, ela vem com verbos terminados em R, tá? Ela vem com verbos terminados em R, terminados em NDO ou terminados em ADO ou IDO, tá? É como ela vem, tá? Então, ela vem com verbo terminado em R, com verbo terminado em NDO ou com verbo terminado em ADO ou IDO. É a oração reduzida, tá? A oração desenvolvida, ela vem com conjunção. A oração desenvolvida, ela vem com conjunção, tá? Ou com locução conjuntiva. Locução conjuntiva vem sempre com que. Então, ela vem com conjunção ou locução conjuntiva, tá? Olha o que eu tenho aqui. Sem pedir licença, pegou o cartaz e com o giz escreveu outro conceito. A oração sem pedir licença pode ser adequadamente substituída pela seguinte oração desenvolvida. Olha o que você tem aqui. Sem, para quem não sabe, esse sem, ele é uma preposição, tá? Então, esse sem, ele é uma preposição. Ele não tem aqui conjunção. Para ter conjunção, teria que ter um que, né? Para ter conjunção, teria que ter um que. Então, esse sem, ele é uma preposição. As orações reduzidas, elas vêm iniciadas com essa preposição. Olha o verbo em R, olha o verbo em R, olha o verbo em R, né? Tá. Ele quer que eu desenvolva. Então, gente, ó, se ela vai ser desenvolvida, tudo bem? Nesse caso aqui, ela tem que vir com o quê? Nesse caso aqui, ela tem que vir com conjunção. E aqui, nesse caso, a conjunção vai ser o que, né? Vai ser o sem mais que, tá? Não vai ser o que sozinho. Então, onde você não tiver, aqui, ó, quando você tem o sem que, por exemplo, vou logo colocando aqui, você tem o que nós chamamos de locução conjuntiva, ó. Locução conjuntiva, tá? E aí, a desenvolvida, ela tem que vir com conjunção ou com locução conjuntiva. Ele não pediu desenvolvida? Então tá, deixa eu te avisar. Desenvolvida com que, não tem que. Desenvolvida com que, não tem que. Desenvolvida com que. Onde não tem que, ela nem desenvolveu. Tudo bem? Onde não tem que, ela nem desenvolveu. E ainda tem mais. Continua sendo a mesma oração. Tem que ter verbo. Ó, aqui é sem que, olha bem aqui. Aqui, sem que e sem verbo. Ó, sem conjunção e sem verbo. Não é uma oração. Bem aqui de novo, ó. Sem conjunção e sem verbo. Ó. Sem verbo. Não é uma oração. Ele não pediu para eu transformar em nome. Ele pediu para eu desenvolver. Tá? Então, já eliminei a letra B e já eliminei a letra D de doido.
Fiquei com 3. Agora uma questão de lógica, é dentro de contexto, tá? E aí a lógica tem a ver com outro verbo, ó. Sem pedir licença, pegou o cartaz. Ele pegou o cartaz sem pedir licença. Ele pegou o cartaz sem pedir licença. Aí é uma questão de lógica, é passado, é passado, é passado. Ele pegou o cartaz sem pedir licença. Aí tá assim, vamos por eliminação. Sem que havia... Tô lendo a letra E. Sem que havia pedido licença, ele pegou o cartaz. Tem lógica? Ó, sem que havia pedido licença, ele pegou o cartaz. Não tem lógica. Então, gente, isso aqui é incoerente. Esse aqui, ó, é incoerente. Já eliminamos a letra E. Aí eu tenho aqui, ó, D de doido. Sem que peça licença, pegou o cartaz. Gente, sem que peça licença é futuro. Se eu disser para você, ó, sem que ele peça licença, pegou o cartaz, eu vou criar uma frase com lógica. Sem que ele peça licença, eu não me arredarei daqui. Sem que ele peça licença, eu não me arredo daqui. É ideia de futuro. Primeiro ele tem que pedir licença para depois eu me arredar. Então, ó, esse peça, ele exige futuro. Esse peça, ele exige futuro. E não tem noção de futuro aqui. O que é que eu fiz? Eliminei. O que é que sobrou? Passado, ó. Passado, passado. Primeiro tinha que ter que. Segundo, tinha que ser noção de passado lógico, né? Que coubesse com isso, ó. Sem que ele pedisse licença, ele pegou o cartaz. Esse pedisse é passado, gente. Isso aqui é correlação lógica, tá? Então, adivinha qual é a alternativa? Alternativa letra A. Que questão é essa? É questão de oração desenvolvida versus oração reduzida, mas ainda é de flexão verbal, porque eu tenho que perceber a lógica entre os verbos. Alternativa letra A. Tudo bem? Terceira questão aqui, ó. Mais uma de reduzida e desenvolvida, porque eles pedem muito, ó. Ao chegar aos 60 anos de idade, 60% dos brasileiros já não vivem em suas cidades de origem. A primeira oração desse período pode ser adequadamente substituída. Gente, isso aqui, ó, é reduzida também, ó. É reduzida, tá? Então, quando ele diz ao, tá com preposição, ó. Esse a é preposição, tá? Esse a aí é uma preposição. E a preposição, ela inicia a oração reduzida, tá bom? Esse ao, gente, ele sempre vai dar a ideia de tempo, ou pelo menos em 99% dos casos. Bom, se ele dá a ideia de tempo e ele quer desenvolver, todos já estão ok, ó. Quando tempo, quando tempo, quando tempo, quando tempo, quando tempo. Então, não é uma questão de conjunção, é uma questão de tempo. Aí, se é tempo entre os verbos. Então, vamos focar, tá? Tenho preposição, tenho tempo. O meu foco agora vai ser entre verbos. Eu tenho que saber como vai ficar esse verbo. Eu vou ficar olhando para esse verbo até ficar vesga? Não. Eu vou olhar para o outro verbo e articular. 60% dos brasileiros já não vivem em suas cidades de origem. Vivem. Esse verbo aqui, ele está no presente. Esse verbo aqui, ele está no presente. Eu tenho que articular isso. Então, ó, levando isso em conta, olha o que eu tenho. Eu vou por eliminação, tá? Então, vou da letra E aqui, ó. Quando chegassem aos 60 anos de idade, os brasileiros já não vivem em suas cidades? Não, olha, para ser lógico esse chegasse, seria assim. Quando chegassem aos 60 anos, eles já não viveriam. Essa seria a flexão verbal. Por quê? Porque é isso aqui, ó. Esse SSE, ele pede esse ria. Do jeito que tá, não é? Ó, lá é vivem, seria viveriam para tá certo. Só lembrando, lá sim. Ao chegar aos 60 anos, 60% dos brasileiros já não vivem. Para ter lógica, teria que ser assim. Quando chegassem aos 60, 60% dos brasileiros não viveriam.
Teria que ser viveriam para esse estar certo. Então, esse está errado. Olha, deixa eu te avisar. Cheguem e chegam está no presente. Então, eu vou deixar esses quietos, tá? Chegam, presente. Cheguem, presente. Então, eu vou para os outros, ó. Quando chegaram aos 60 anos de idade. Chegaram, gente, está no passado. Tudo bem? Aí seria assim, ó. Quando chegaram aos 60 anos de idade, 60% dos brasileiros já não vivem? Não, para ser lógica teria que ser assim. Quando chegaram, eles não viviam. Tem que ser passado, passado com passado. Quando eles chegaram aos 60 anos, eles já não viviam em suas cidades. Aí teria lógica. Então não tem lógica aqui. Quando chegarem, chegarem é futuro, gente. Chegarem é futuro. Chegarem é futuro. Como é que seria a lógica aqui? Quando chegarem aos 60% dos brasileiros já não viverão em suas cidades. Então, ó, a lógica é essa. Então, nós ficamos com 2. Não era presente aqui? Então, nós temos 2 no presente. E nós vamos ver qual dos 2 presentes é o lógico, de acordo com o outro fragmento. Então, isso nós chamamos de correlação verbal, de lógica verbal. A FGV, gente, ela é muito interpretativa. Essa interpretação aqui é uma interpretação do verbo, na verdade. Cara, é muito objetivo. Então, bora. Vamos ler aqui, ó. Quando chegam aos 60 anos de idade, os brasileiros já não vivem. Os brasileiros já não vivem em suas cidades de origem. Tem a ver, né? Tem a ver, vou deixar. Quando cheguem. Quando cheguem, não tem quando cheguem. É quando chegarem, se fosse o caso. Então, essa construção nem existe com esse quando, tá? Na verdade, ó, se fosse caso ele chegue, hipoteticamente, ou caso eles cheguem, né? E aí eles não viveriam. Então, se fosse assim, ó. Quando chegam, né? Eles não vivem ou eles não viveriam. Essa aqui já estava eliminada. Então, qual é a alternativa? Alternativa letra A. Que questão é essa? É uma questão de passagem de reduzida para desenvolvida, mas que é baseada no verbo. Esse aqui não cabe com vivem, esse aqui não cabe com vivem, esse aqui não cabe com vivem. Só quem cabe com vivem está na letra A. Ok? A quarta é de pontuação. Quase não vejo questão de pontuação nela. As que aparecem são mais, eu posso dizer, interpretativas. Mas essa em particular foi bem gramatical. Então, nós destacamos, ó. Entre os segmentos do texto 1, ela coloca 1 milhão de textos. Mas pequenos, não é para você voltar para analisar, tá? Entre os segmentos do texto 1, aquele que mostra o emprego da vírgula em função... Opa, ela está pedindo uma função, tá? Uma função. Em função de um adjunto adverbial deslocado. Adjunto adverbial indica tempo, modo, lugar, né? E o local dele é no final. Saiu do final, ele está deslocado. Saiu do final, ele está deslocado. Então, vamos lá. A publicidade cerca-nos de todos os lados, na TV, nas ruas, nas revistas e nos jornais. E força-nos a ser mais consumidores que cidadãos. O que a vírgula está isolando aqui? Olha só. A publicidade cerca-nos de todos os lados. Cerca-nos na TV, cerca-nos nas ruas, cerca-nos nas revistas e nos jornais. Não é? As vírgulas estão isolando esses termos. Eles não são adjuntos adverbiais. Quando você tem na TV 1, nas ruas 2, nas revistas 3 e nos jornais 4, você tem uma enumeração. Então, nesse caso, as vírgulas, tudo bem? Isolam termos coordenados. Os termos coordenados, tá?
eles têm a mesma função sintática. Então, assim, ó, com mesma função sintática. Com mesma função sintática. E onde aparecem os termos enumerados, os termos coordenados? Sempre em uma enumeração, tá? Sempre em uma enumeração. Então, não é a letra A, porque na letra A as vírgulas isolam termos coordenados. Vamos ver a letra B. Hoje, tudo se reduz a uma questão de marketing. A vírgula está isolando hoje. Aí vamos analisar sintaticamente, ó. Esse hoje dá ou não dá ideia de tempo? Pois é, se ele dá ideia de tempo, ele é um adjunto adverbial. E aí, esse adjunto adverbial, a ordem dele é no final. Se ele está no início, ele está deslocado para o início da oração. Então, o que é que a vírgula isola nesse contexto? Ó, essa vírgula isola um adjunto adverbial deslocado. Se essa vírgula isola um adjunto adverbial deslocado, a alternativa é a letra B de bola. Tudo bem? Eu vou justificar as outras, mas já era a letra B de bola. Tudo bem? C de casa. Não tem a menor importância. Se uma boa máquina publicitária for capaz de tornar a sua marca bem aceita entre os consumidores. Na verdade, essa frase completa ela está com uma pontuação, inclusive, errada, tá? Quando ele diz não tem a menor importância, a minha pergunta vai ser: o que não tem a menor importância? Isso. Ó, o que não tem a menor importância? Isso. O que não tem a menor importância? Isso. Veja bem, eu vou perguntar para o verbo aqui, ó. Perguntando para o verbo, o que não tem a menor importância? Isso. Isso tudo é o sujeito. Isso não tem a menor importância. Isso não tem a menor importância. Isso não tem a menor importância. Sabe quando eu posso separar o sujeito do verbo? Nunca. Ou seja, essa pontuação aqui, ela está errada. Tá bom? Mas já achamos, era a letra B mesmo. Vamos lá. D de doido. Isso vale também para o refrigerante que descalcifica os ossos, corrói os dentes, engorda e cria dependência. Olha só, o que o refrigerante faz? Ele descalcifica os ossos, ele corrói os dentes, ele engorda e cria dependência. E aí eu tenho uma enumeração, tem mesmo, né? 1, 2, 3, 4, 5... Mas é enumeração de orações, não sei se você reparou. Descalcifica, ó, um verbo, uma oração. Corrói, ó, outro verbo, outra oração. Engorda, ó, outro verbo, outra oração. E cria dependência, ó, outro verbo e outra oração. E são, o que a gente disse ainda agora quando a gente tinha uma enumeração? Que a vírgula estava isolando termos coordenados, né? Você tem aqui, ó, o refrigerante, 1. Ele descalcifica os ossos. 2, ele corrói os dentes. 3, ele engorda. E 4, ele cria dependência. Quando a enumeração era de termos, eu tinha termos coordenados. A enumeração agora é de orações. Adivinha o que eu tenho? Orações coordenadas. Então, aqui, as vírgulas, tudo bem? As vírgulas isolam orações coordenadas. Já achamos a letra B, eu só estou justificando. Aí eu tenho a gula nos produtos alimentícios e nas lanchonetes que oferecem muito colesterol em sanduíches piramidais. Tá, eu não tenho sequência. Quando ele diz assim, a gula nos produtos alimentícios, esse nos produtos alimentícios indica ou não indica onde é essa gula? Sim ou não? Se ele indica onde é essa gula, esse termo aqui é um adjunto adverbial. Mas me diz uma coisa, ele está deslocado? Não, ele está todinho no final.
Onde é essa gula? Nos produtos alimentícios e nas lanchonetes que oferecem muito colesterol em sanduíches piramidais. Na verdade, ele está no final, né? Que é onde? Se eu tenho ele no final, essa vírgula, ela isola um adjunto adverbial. Mas ele não está deslocado. Ela pediu exatamente um adjunto adverbial deslocado. Inclusive, essa vírgula é opcional. Por que essa vírgula é opcional? Porque o adjunto adverbial não está deslocado. Então, no final, eu posso colocar a vírgula ou não, tá? Você tinha que encontrar adjunto adverbial e tinha que encontrá-lo deslocado. Encontrou na letra B, de bola. Quinta questão é de morfologia. Ela ama esse tipo de questão, gente. Ama, tem aos montes, tá? Olha só. Em todas as frases a seguir, as locuções adjetivas são conjuntos que funcionam como adjetivos. Um exemplo. Se você diz, por exemplo, pessoas de Belém, você pode trocar de Belém por pessoas belenenses. Se você diz turistas da Europa, você pode dizer turistas europeus. Desculpem. O que você está fazendo? Você está trocando um conjunto da Europa por um adjetivo, europeus, tá? Você está trocando uma locução adjetiva por um adjetivo. É o que ele vai pedir, ó. Em todas as frases a seguir, as locuções adjetivas sublinhadas foram substituídas por adjetivos. Assinale a frase em que a substituição foi inadequada. Assinale a frase em que a substituição foi inadequada. É troca literal, gente, tá? Então, se você diz, por exemplo, pulseira, vamos colocar, sei lá, não vou colocar dourada aqui. Aqui o que nós temos é algumas construções que no contexto você já vê se ela está adequada ou não. Ó, nunca ninguém conseguirá ir ao fundo de um sorriso de criança. Posso ou não posso dizer que um sorriso de criança é um sorriso infantil? Sim ou não? Sorriso de criança, sorriso infantil. Um bebê é a opinião de Deus, de que a vida deveria continuar. É a opinião de Deus, é a opinião divina. Se é a opinião de Deus, é a opinião divina, lógico, né? Os avarentos são como as bestas de carga. Os avarentos são como as bestas de carga. São como as bestas de carga. Carregam ouro e se alimentam de aveia. São como as bestas carregadas. Tem lógica isso, gente? Sério, se você é uma besta de carga, e eu espero que você não seja, de carga aqui é quem carrega pelo contexto. De carga é quem carrega. Ele é uma besta de carga porque ele é uma besta que carrega. Então, elas não são carregadas, não teria lógica. Se ele quer a inadequada, já é a letra C de casa. Já é a letra C de casa. Mas eu vou verificar as outras, ó. Paranoicos têm inimigos de verdade. Paranoicos têm inimigos verdadeiros. Se são de verdade, são verdadeiros. Estar com raiva é se vingar das falhas dos outros em nós mesmos. Estar com raiva é se vingar das falhas alheias. Se são falhas dos outros, são falhas alheias. Então, veja só. Sorriso de criança é um sorriso infantil. Opinião de Deus é uma opinião divina. Inimigos de verdade são inimigos verdadeiros. Falhas alheias são falhas dos outros. Mas besta de carga é a besta que carrega, não é carregada. Alternativa letra C. Ela ama. É semântica, né? Mas é morfologia, porque transformar a locução adjetiva em adjetivo é questão morfológica. Ok. Sexta questão de morfologia. Ó, ela gosta, tá? Você tem aqui o seguinte, ó.
O segmento do texto em que o vocábulo mais pertence a uma classe diferente das demais. Gente, mais pode ser duas coisas, tá bom? Então, olha só. Quanto à classe gramatical, deixa eu te avisar, a classe depende da relação. Um exemplo, se eu estou com a minha mãe, eu sou filha. Se eu estou com a minha avó, eu sou neta. Se eu estou com a minha filha, Lola Maria Romanovski, que é a minha labradora, eu sou mãe. Tudo bem? Então, é uma questão de relação. E o mais, vamos analisar, tá? Esse mais, ele pode ser advérbio, que é o que você conhece, né? Mas esse mais também pode ser pronome indefinido. Então, ó, esse mais, ele pode ser advérbio, ou esse mais, ele pode ser pronome indefinido. Yara, como é que eu vou adivinhar? Não, você não vai adivinhar, você vai olhar para o lado, porque a quem ele se refere. Quando ele é advérbio, ele se refere a 3 possíveis classes gramaticais, tá? Quando ele é advérbio, ele se refere a um verbo, ou ele se refere a um adjetivo, ou ele se refere a outro advérbio. Mas o pronome indefinido é fechado, tá? Então, ó, quando ele é advérbio, se refere a verbo, se refere a adjetivo, ou se refere a outro advérbio, né? Quando ele é pronome indefinido, ele só se refere a um substantivo. Quando ele é pronome indefinido, ele só... Que aqui é a diferença, ó. Você já aprendeu que o mais é um advérbio. Sabe, você só conheceu a Ruth, você não conheceu a Raquel, tá? Então, existem irmãos gêmeos em língua portuguesa. A Ruth é boazinha, mas a Raquel é o ó, tá? Então, atentem. Aqui você tem a Ruth e a Raquel, tá? Só que você só reconheceu uma. Não te disseram que existe o pronome indefinido. Quando ele vai ser pronome indefinido? Quando ele estiver acompanhando um substantivo. Inclusive, decora que ele só é pronome indefinido quando ele está acompanhando um substantivo, tá? Então, se você me disser, Yara, eu comi mais vatapá, tá? Eu comi mais vatapá. Se você me disser, eu comi mais. E se você me disser, ela é mais alta, né, do que você. Ela é mais alta, mano, né? Se você me disser isso, olha o que eu tenho aqui. Eu comi mais vatapá. Eu comi mais o que, mano? Mais vatapá? Pois é, vatapá é um substantivo. Deixa eu só mudar a cor aqui, tá? Se eu comi mais vatapá, olha só, esse mais está intensificando a quantidade de vatapá, tá bom? Então, se eu comi mais vatapá, eu tenho isso, ó. Esse mais se refere a vatapá. Esse vatapá é um substantivo, então esse mais não é advérbio. Desculpa. Esse mais aqui não é advérbio. Esse mais é um pronome indefinido. Fechou? Saiu do substantivo, ele é sempre advérbio, tá? Vou te mostrar, ó. Eu comi mais, ó. Não tem o substantivo, gente. Esse mais se refere a comer. Comer é verbo. Quem se refere a verbo é um advérbio. Se você me disser, ela é mais alta, esse mais está se referindo a alta. Alta é um adjetivo. Quem se refere a adjetivo é um advérbio, ok? De modo geral, gente, o que você vai ter? Mais é sempre advérbio, mais é sempre advérbio, mais é sempre advérbio. Quando ele não será advérbio, quando ele estiver acompanhando um substantivo. Se você me disser, égua, Yara, eu bebi mais do que todo mundo, advérbio. Se você me disser, eu bebi mais vinho, não é mais advérbio, porque esse mais está acompanhado de vinho, e vinho é um substantivo. Não é mais advérbio, não é mais advérbio. Ele é pronome indefinido. Ok? Então, vamos agora aplicar. Aqui o que você tem é isso, ó. O segmento do texto em que o vocábulo mais
pertence a uma classe diferente das demais, tá? Dica, toda vida que ele estiver acompanhando qualquer coisa que não seja substantivo, ele é advérbio, tá? Se ele acompanhar substantivo, ele é pronome indefinido. Então, esse mais vai ser advérbio se ele estiver acompanhando qualquer coisa menos substantivo. Ele vai ser pronome indefinido se ele estiver acompanhando um substantivo, né? Lá vai ser advérbio acompanhando verbo, acompanhando adjetivo ou acompanhando outro advérbio. Então, vamos ver aqui. A questão acerca da aposentadoria das mulheres em condições mais benéficas. Benéficas é um adjetivo. Se benéficas é um adjetivo, esse mais é um advérbio. Esse mais é um advérbio. Ele quer o diferente, né? Bora ver. O normal ou comum é que seja um advérbio, né? Mas depende de a quem ele se refere. Bora ver. Um dos maiores e mais antigos bancos. Mais antigos. Antigos é um adjetivo. Se antigos é um adjetivo, esse mais também é um advérbio. Esse mais também é um advérbio. Aí eu tenho aqui embaixo, ó. Os filhos estudam por mais tempo. Gente, tempo não é um adjetivo. O que é tempo aqui? Tempo é um substantivo, é o tempo. É o tempo. É o tempo. Se é o tempo, esse tempo está como um substantivo. Então, esse mais está como pronome indefinido. Ele está indefinindo o tempo. Quando eu digo que eu comi mais vatapá, eu estou indefinindo quanto de vatapá eu comi. Ele indefine quanto de tempo. A alternativa é a letra C de casa. Mas vamos mostrar os outros, ó. Recebem salários mais baixos. Baixos é um adjetivo, porque é uma característica do salário. Se é um adjetivo, então esse mais aí é um advérbio, tá? É um advérbio, tá? E aí, bem aqui eu tenho o seguinte: aposentadoria em idade mais jovem. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Em idade mais jovem, jovem está caracterizando a idade. Então, esse mais está se referindo ao adjetivo jovem. Ao adjetivo jovem. Esse mais é um advérbio. Então, veja bem, ele queria na classe que fosse diferente. Na letra A, na letra B, na letra D e na letra E, o mais está se referindo a um adjetivo. Quando mais se refere a adjetivo, ele é um advérbio. Na letra C, ele está se referindo ao substantivo tempo, indefinindo a quantidade de tempo. Diferente. Letra C. Sétima questão é de sintaxe, é de função. E ela gosta de função do C, então eu sugiro que você treine o Q e treine o C, tudo bem? Vamos lá. A frase é, mas via-se que era humilde. Ele quer o mesmo valor do vocábulo ser. Bom, se ele quer o mesmo valor, primeiro você tinha que avaliar o valor do ser nessa frase aí, né? Tinha que avaliar o valor do ser nessa frase. Então, vamos abrir um espacinho. Nós avaliaremos. É um trabalho básico do ser, tá, gente? Então, o básico, primeira coisa que você tem que ver, tá? Vou até apagar aqui, ó. Via-se que era, deixa eu copiar aqui para você, tá? Via-se que era, né? A frase é, ó, vi-a-se, né? Via-se que era. Esse que era, né? Ó, podia ser trocado por isso. Eu poderia dizer, via-se isso.
Via-se isso para facilitar a análise. Então, o que eu tenho? Via-se que o que você tem que lembrar logo com partícula C? Se você puder transformar, se você tiver isso aqui, ó. Se você tiver verbo transitivo direto mais partícula C, logo depois quem vem, tudo bem? Logo depois quem vem é o sujeito e você sempre vai poder transformar para a locução verbal, sempre, sem nenhuma exceção. E aí nós vamos ter voz passiva, tá? Olha só o que eu tenho aqui. Toda a vida, não tem exceção. Você tem verbo transitivo direto mais partícula C. Você tem verbo transitivo direto mais partícula C. Adivinha, quem vem depois? Quem vem depois é o sujeito passivo, tá? E sempre dá para transformar para a locução verbal, tá? A locução verbal vai ser assim, ó, o verbo ser, tá? Mais o verbo principal terminado em ado ou ido, com o mesmo sujeito composto. Com o mesmo sujeito composto. Com o mesmo, sujeito passivo, desculpa. Então, vai ser isso aqui, ó. Se você me diz, por exemplo, aluga-se casa, eu posso dizer casa é alugada. Vende-se carro, o carro é vendido. E adivinha o nome do ser nesse processo de transformação? Ele se chama pronome apassivador ou partícula apassivadora. Então, toda vida que eu puder transformar, tudo bem? Se é toda vida que eu puder transformar, vamos dar uma olhada aqui, ó. E vamos classificar o verbo, ó. Quem vê, vê alguma coisa. Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais partícula C, quem vem depois é sim o sujeito passivo. E você pode transformar, ó. Via-se isso, é o mesmo que isso é visto. Via-se isso, é o mesmo que isso é visto. Se você pode transformar, sempre, não há exceção, o nome desse ser é pronome apassivador. E tem relação com essa transformação. Tudo bem? Tudo bem? Então vamos, né? Ele diz assim, ela se considerava pessoa de respeito. Bom, gente, tem que ser alguém que sofra a ação, né? Então, ela se considerava, eu já tenho sujeito ativo. Então, ó, esse sujeito, ele está praticando a ação, né? Praticando e recebendo, mas ele está praticando. O que nós estamos procurando? Um ser que passe para a voz passiva. Isso aqui não é voz passiva. Esse ser é um pronome reflexivo. Ela considerava ela mesma. Então, é foco no sujeito. Ó. Esse ser aqui, ele é um pronome reflexivo, né? Nós estamos procurando um passivo, tá? Um em que ele só sofre a ação. Eles não se viam há longo tempo. Quem não se via? Eles. Eles estão praticando a ação. Então, o sujeito está praticando, tá bom? O sujeito está praticando, sujeito, ó, praticando e recebendo, né? Recebendo a ação. E recebendo a ação, né? Eles não viam eles mesmos, né? Mas um não via ao outro. Nós chamamos isso aqui de pronome, tá? Reflexivo recíproco. Indica reciprocidade. Qual é o ser que nós estamos procurando? É o pronome apassivador. Então, você tem essa transformação, ó. Via-se isso, isso é visto. Ou isso era visto, tá? O tempo é esse aqui, tá bom? Só pra gente ajeitar. Era visto, tá? Mas vamos para outra aqui, ó. Voltando aqui, pra gente transformar. Não é via-se que era humilde? Traduzimos para via-se isso, ó. Via-se isso, tá? O que a gente pode trocar? Via-se por isso era visto. É porque é esse tempo aqui, tá? Mas tá, dica, transformou para verbo ser,
é pronome apassivador. É pronome apassivador. E os dois pronomes, né, apassivador. Os dois pronomes anteriores que nós vimos, eles eram pronomes reflexivos, porque o sujeito praticava e sofria a ação. E um era reflexivo recíproco. Por que era recíproco? Porque era um ao outro. Um não via ao outro ao longo do tempo. Então, bora. Precisava-se de mais tempo para avaliação. Deixa eu te dizer. Só passa lá para a voz passiva verbo transitivo direto. Eu tenho isso, ó. Quem precisa de alguma coisa. É verbo transitivo indireto. Não passa para a voz passiva. E essa preposição interfere nisso, né? Isso aqui é objeto indireto. Então, ó, se eu tiver verbo transitivo direto mais partícula C, significa que o sujeito é indeterminado. Ó. Então, aqui, na verdade, você tem um sujeito indeterminado. Se o sujeito é indeterminado, esse C vai ser um índice de indeterminação do sujeito. De indeterminação do sujeito, tá? Esse C é índice. Então, tá. Entregou-se a foto solicitada. Peraí. Entregou-se a foto solicitada. Tá, vamos lá. Olha o que você tem. Quem entrega, nesse caso, entrega alguma coisa. É verbo transitivo direto. Toda vida que você tiver verbo transitivo direto mais partícula C, você tem um sujeito que é passivo, sofre a ação, mas sempre você pode transformar para você confirmar isso. Ó. Entregou-se a foto solicitada foi entregue. Se você consegue fazer essa transformação, né, com o verbo ser, né, mais a do ido, ó, a foto solicitada foi entregue. Então, acabou-se. Se você fez isso, ó, é porque você tem realmente o sujeito passivo. Se você tem um sujeito passivo, esse ser se chama pronome apassivador. Ele é o mais importante. E aí, a alternativa já é a letra D de doido, tá? Eu vou analisar a letra E, mas a alternativa já é a letra D de doido, tá? Vive-se bem na região sul. Vive-se bem, olha só. Bem é um advérbio, um adjunto adverbial. Né? Na região sul é outro adjunto adverbial. Eu não encontrei o sujeito aqui. Adivinha que tipo de sujeito eu tenho? Sujeito indeterminado. Que verbo é esse? Verbo que não pede complemento, só adjuntos adverbiais, é verbo intransitivo. É verbo intransitivo. Então, verbo intransitivo mais partícula C, esse C vai ser índice de indeterminação do sujeito, tá? Yara, eu acho que eu preciso estudar isso mais, claro. E você tem que estudar mais essa passagem de identificação do ser como pronome apassivador, porque você tem todo dia na porta da sua casa. Tem lá, vende-se ovos, que já está errado. Deveria ser, vendem-se ovos, porque ovos são vendidos. E essa troca você tem que fazer sempre. Aluga-se casa, casa é alugada. Vende-se carro, carro é vendido, tá? E era o que eu faço? Treina, estuda, fica revendo as nossas aulas, tá? Não é à toa que nós temos também cursos online completos. Você pode fazer para o cargo que você vai pleitear. Não perca essa oportunidade, tá? Temos também uma mega revisão, em que nós criamos questões de acordo com a organizadora FGV, ou pegamos questões anteriores e vamos focando naquilo que sempre cai. Não perca essa oportunidade. Vamos treinar até a morte, o infinito e além. Ou até passar no concurso, ok? Ok.
Aqui nós temos uma questão de regência. Ela quase não cobra regência, então, mas você tem que estudar todos os assuntos, tá? Cai, não é tão frequente. Cai, você tem que reconhecer se está certo ou se está errado. O que é regência? Mexe com complementação, com uso de preposição. Foca principalmente nos verbos, que são os que nós deixamos passar mais, né? Então, olha só. Está no forno uma revolução da qual os médicos não escaparão, mas que terá impactos positivos para os pacientes. Nesse segmento do texto 1, o termo da qual, tá aqui, ó, o termo da qual, tá? Vamos até criar um espaço maior aqui, né? Então, ó, o termo da qual, ó, vamos criar esse espaço aqui. E esse aqui para enxergarmos melhor, tá bom? Então, vamos lá. Você tem o seguinte. O termo da qual é decorrente da regência do verbo escapar. Regência é justamente a exigência de preposição, tá? Esse pronome aqui, ó, o a qual, ele está no lugar de revolução, tá bom? E o que você vai ter que ver é se essa preposição, tá? Se essa preposição aqui, o de, tá certo ou está errado. É isso que você tem que ver. E aí você vai perguntar para o verbo, regência é de, e ele exige. Quem escapa ou quem não escapa de. Quem escapa, escapa de alguma coisa. Quem escapa de alguma coisa. Quem escapa de. É para cá que veio, então. É da regência do verbo escapar. Aí ele diz assim, a frase abaixo em que o termo sublinhado está erradamente pregado. É a mesma coisa que nós vamos avaliar, tá? Olha o que a gente tem isso, ó. A gente tem a qual, né? O a qual, ele está remetendo à revolução. O que a gente vai avaliar? Se esse com tá certo ou tá errado. A gente tem os quais, ó, os quais, que está substituindo fatos. O que nós vamos avaliar? O contra. E hoje nós vamos avaliar aqui, ó. Nós vamos perguntar para cá, tudo bem? Então vamos perguntar. Discordamos. Vamos lá? Quem discorda, discorda? Quem discorda, discorda com? Não, quem discorda, discorda de alguma coisa. Quem discorda, discorda de alguma coisa. Se quem discorda, discorda de, isso aqui está errado. Não é com a qual discordamos. Deveria ser da qual discordamos. Deveria ser da qual discordamos. Então, ó, se ele queria a erradamente, já é a letra A. Olha o que você tem. Essa é uma revolução da qual discordamos. Por que da qual discordamos? Porque quem discorda, discorda de. Então, todo o resto está ok. Vamos ver? Todo o resto, ó. Esses são os fatos contra os quais lutamos. Quem luta, luta contra alguma coisa. Eu posso dizer isso, ó. Quem luta, luta contra alguma coisa. Tá aqui, ó. Ok. Esse contra está ok. A errada já é a letra A. Aí vamos ver as outras. Tudo bem? Ó. A gente repetiu, mas é só, você já sabe que, ó, as quais, os quais e a qual aqui, ela está remetendo ao substantivo que vem antes, tá? Para você analisar a preposição, você verifica o que vem depois. Qual é que é exigido? Ó. Nós nos defrontamos, né? Se nós nos defrontamos com alguma coisa. Nós nos defrontamos com as dificuldades. Então, se é com, ok, né? Esses são os resultados aos quais aludimos. Quem alude, alude a alguma coisa. Nós aludimos a esses fatos. Então, ok. Olha só, eu estou perguntando para os verbos, né, quais são as preposições. E elas estão coincidindo com as que foram colocadas. E essa é a mudança. Olha, o pronome é a qual, né? Tá? O pronome é a qual.
E essa é a mudança a qual visamos. Visar, quando tem sentido de almejar, tá? Visar, quando tem sentido de almejar, exige a preposição a. Se ele exige a preposição a e já tem um a mais a, ó. Se ele exige a preposição a e já tem um a mais a, vai dar crase. Que é isso que você tem aí. Todas estão perfeitas, menos a letra A. Porque quem discorda não discorda com. Quem discorda, discorda de. Quem discorda, discorda de. É uma questão de preposição, ok? Coesão. Olha, ela gosta muito dessa questão aqui. O que é coesão? É você verificar palavra que volta para aquilo que já foi dito no texto. Então, assim, se eu disser, por exemplo, Maria não veio, ela está doente. Ela retoma coesivamente Maria. Maria estava na feira ontem à noite. Eu encontrei Maria ontem à noite. Maria estava na feira. Eu a encontrei lá ontem à noite. Eu a encontrei lá. A remete a Maria. Lá remete à feira. Então, são termos que você vai usando para voltar porque já foi dito no texto ou para antecipar. E aí, eles são coesivos. É isso que você tem aqui, ó. Já é possível, por exemplo, fotografar pintas suspeitas e enviar as imagens a um algoritmo que as analisa e diz com mais precisão do que um dermatologista se a mancha é inofensiva ou se pode ser um câncer, o que exige medidas adicionais. Entre os elementos abaixo, aquele desses destacados, a gente destacou aí em cima, mas ela não destaca não, ela dá só as questões. Aquele que não se relaciona semanticamente a um termo anterior, não se relaciona a um termo anterior. Ele não está remetendo a um termo anterior. Vamos olhar aqui, ó. Já é possível, por exemplo, fotografar pintas suspeitas e enviar as imagens. As imagens do quê? São as imagens das pintas. Não é isso? Ó? São as imagens das pintas. Se são as imagens das pintas, então automaticamente ele está voltando para alguma coisa que foi dita anteriormente, tá? Aí tem um algoritmo, esse é importante, ó. Um algoritmo, tá? Que as analisa, ó. Que as analisa, tá bom? É porque é o seguinte, esse que, né? Esse que, por que eu coloquei um i aqui, mano? Um algoritmo, tá? E aí, olha só, esse que aqui, gente, eu posso dizer um algoritmo, o qual, posso ou não posso dizer? O qual. Se eu posso trocar por o qual, esse que é pronome relativo, tá? E o pronome relativo sempre, não tem exceção, tá? O pronome relativo, ele sempre retoma o antecedente. Sempre, 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 sempre. Então, pronome relativo sempre retoma o antecedente. Não tem exceção, é o que ele faz sempre. Então, esse que, ele está retomando o algoritmo, que é um substantivo. E aí, ó, ele está retomando sempre que você tiver um pronome relativo. Sempre. E aí você tem um algoritmo que as analisa, ó. Esse que é igual a o qual, tá? E retoma o anterior. Retoma o anterior, que é algoritmo, tá? Tá, então vamos lá. Fotografar as pintas suspeitas e enviar a um algoritmo que as analisa. Analisa que? As imagens. Tá voltando do que foi dito antes. Aí ele diz, se a mancha é inofensiva, se pode ser um câncer. Câncer, não foi dito nada sobre doença, nada. Então, esse aqui, ó. Isso aqui é novo. Isso aqui é novo. Isso aqui é novo. Isso aqui não volta para o que foi dito antes. Isso aqui é uma nova informação, tá? Então, como uma nova informação, já é essa que não retoma, né?
Quando ele diz o que exige medidas, esse ou acompanhado do que, ele pode dizer isso que exige medidas. Se é isso tudo que foi dito antes, né? Ou o fato de ser um câncer, né? Exige medidas adicionais. É o que foi dito antes. Todos voltam para o que foi dito antes, menos um câncer. Se é menos um câncer, a alternativa é a letra E. E é uma questão de coesão, ela gosta, tá? É só você treinar, faça várias questões da FGV, ela gosta muito. Isso aqui é um exemplo de transformação de ativa para passiva e vice-versa, ela gosta também. Porque passar de voz ativa para a passiva é um processo de parafrasear, que é construir uma nova frase, mas dizendo a mesma coisa, é interpretação. Só que voz passiva é algo bem específico, eu já mostrei no C. Eu mostrei que você podia fazer assim, ó. Aluga-se casa, casa é alugada. Via-se isso era visto. Só tem duas formas de você passar para a voz passiva. Uma, verbo transitivo direto mais partícula C, tem que ter partícula C, tem que ter partícula C, tem que ter partícula C. Ou, não tendo partícula C, é o exemplo da transformação. Quando você diz casa é alugada, a outra forma que eu passei para a voz passiva é com verbo ser, auxiliando um principal terminado em ado ou ido. Então, quando eu digo a casa era alugada, está na voz passiva porque eu tenho era, verbo ser, mais ada, que está fazendo com que a casa receba a ação. Então, fica um recado. Para ter voz passiva aqui, tem que ter ou partícula C, não tendo partícula C, tem que ter verbo ser acompanhado de ado ou ido. Vou procurar. Ó. Olha o que ela me disse aqui. Os segmentos abaixo, retirados do texto, que documentam formas de voz passiva, tá? A voz passiva, o sujeito sofre a ação, tá? Mas só passa para a voz passiva verbo transitivo direto. Então, ou eu vejo um verbo transitivo direto acompanhado de partícula C, e aí eu já vou ter voz passiva, tá? Ou, tá? Eu vou ter o mesmo sujeito sofrendo a ação e eu vou ter o verbo ser mais verbo principal terminado em ado ou ido, tá? Verbo principal terminado em ado ou ido. São as duas formas de construir a voz passiva, tá? Foca na partícula C, me parece que não tem nenhum exemplo de partícula C, ou verbo ser mais ado ou ido. Exemplo, aluga-se casa, a casa está sofrendo a ação. A casa é alugada. Então, vamos lá. Foi reagendado. Opa, foi. Reagendado. Estou enxergando aqui, estou enxergando. Foi, verbo ser, reagendado. Ele está sofrendo a ação. Ele está sofrendo a ação, ó, é o verbo ser. E aqui, ó, ado ou ido, né? Ele está sofrendo a ação de ser reagendado. E isso aqui é voz passiva. Isso aqui é voz passiva, ok? Aí aqui, ó, está sendo preparada. Verbo ser, ada. Epa. Não interessa se tem outros verbos antes, tá? Não interessa. Interessa que eu tenho verbo ser e eu tenho ado ou ido. Se eu tenho o verbo ser e eu tenho ado ou ido, né? Se ela está sendo preparada, ela está recebendo a ação de ser preparada. Se ela está recebendo a ação de ser preparada, então isso aqui é voz passiva. A alternativa já é a letra A. A alternativa já é a letra A. Vamos ver como as outras nem sempre vão ter o verbo ser, né? Olha, aqui tem, está sendo preparada. Então, tudo bem, tá? Sendo, aqui eu tenho o verbo ser, preparada, tá? Ado ou ido. Aqui eu tenho voz passiva, tudo bem. Aqui eu tenho voz, ó, voz passiva, tudo bem. Mas e o outro ali? Bora ver? Ó, o objetivo de enviar, gente, o objetivo de enviar.
eu não tenho outro verbo. Então, não tem como. Isso aqui é voz ativa. Como você passaria para a voz passiva? Com partícula C. Se tivesse assim, enviarem-se astronautas, é de astronautas serem enviados. Aí teria lógica. Mas não é voz ativa, ok? Já é a letra A. Vamos verificar só as outras aqui. Ok? E olha só, já vimos que é a letra A, mas nós vamos marcar as demais, né? Então, ó, o objetivo de enviar, ó, só tem esse verbo, nós já até vimos. Então, isso aqui é voz ativa. E, Ana, como passa para a voz passiva? Ou tem que ter partícula C acompanhando esse verbo e concordando, ou tem que ter verbo ser. Então, por exemplo, o objetivo de enviarem-se astronautas, que é o objetivo de astronautas serem enviados. Não é, tá? Olhando aqui, ó, será dado, opa, tem verbo ser e tenho ado ou ido. Aqui eu tenho voz passiva, né? Porque, ó, eu tenho verbo ser e eu tenho ado ou ido, que é o particípio, tá, gente? E aí, o que acontece? Nesse caso, é voz passiva. Não é o verbo ser sozinho, tá? Ele tem que estar acompanhado de outro verbo, que é o verbo principal. E aí, o que será dado vai sofrer a ação, né, Pedro? Se eu disser, o assunto será dado, o assunto está sofrendo a ação. Se eu disser, eu darei o assunto, né? O assunto, eu darei o assunto, quem está praticando a ação sou eu. Então, ó, mas aqui é ativa, ele quer em que todas fossem passivas, né? Aqui eu tenho o verbo ser, ó, e ado ou ido. Aqui eu tenho voz passiva, verbo ser, mais o principal terminado em ado ou ido. Aqui eu tenho voz passiva, tá? E o lançamento estava previsto, ele está sofrendo a ação. Não está não, tá? Por que não está não? Porque você não está vendo o verbo ser aqui. Então, não inventa. Não é interpretação de texto, é análise. Aqui você tem o verbo estar, não é o verbo ser. E aqui você tem previsto. Isso aqui é voz ativa, tá? Isso aqui é voz ativa. Tudo bem? Inclusive é um verbo de ligação, hein? Mas não tem o verbo ser auxiliando. De novo, ó, eu tenho o verbo estava, que não é verbo de ligação. Isso aqui é voz ativa. Desculpa, que não é o verbo ser. Porque não é verbo de ligação que passa para a voz passiva. É o verbo auxiliar ser. Ele não é de ligação, ele é verbo auxiliar. Só quem passa para a voz passiva é o verbo transitivo direto. Tudo bem? Olha, aqui tem, ó. Foi é o verbo ser, que é só esse verbo, e tem outro verbo terminado em ado ou ido. Então, foi reagendado, ó, você tem o verbo ser, e aí você tem um verbo principal terminado em ado ou ido, tá? Verbo ser auxiliando e o verbo principal em ado ido, você tem aqui voz passiva. Mas você só tinha voz passiva nos dois, na letra A. Ok. Crase. Não tem tanta questão de crase assim isolada, assim, só crase. Geralmente a crase cai dentro daqueles textinhos. Ela tem mania de pegar um texto, dentro do texto e perguntando se a preposição está certa, se a concordância está certa. Então ela mistura vários assuntos. Por isso é importante você fazer várias provas e treinando essa análise múltipla. Aqui nós estamos mostrando por assunto para que você tenha noção do que a Fundação Getúlio Vargas já cobrou, ok? Então, ó, o texto 3 te disse que ela mostra um monte de texto. Mostra exemplos de emprego correto do A com acento grave. O acento grave é o acento indicativo de crase. Aí ela só está me dizendo que está correto, ó, diz respeito à sua vida. A frase abaixo, em que o emprego do acento grave é corretamente empregado, veja bem, ela não quer o mesmo caso, ela quer só que esteja correto. É só que você tem que verificar. Dica, verifique sempre diante do que o A está. Verifique sempre diante do que o A está. O texto do horóscopo veio escrito a lápis. Eu nem precisava ler o resto, mas ó, a lápis. Esse A está diante de lápis. Sabe o que é lápis? Palavra masculina.
Não ocorre crase diante de palavra masculina. Não ocorre crase diante de palavra masculina. A crase está errada, tá? Na B de bola, você tem: começaram a chorar assim que leram as previsões. Começaram a chorar. Sempre verifique diante do que, de que palavra esse A com crase está. Nesse caso, esse A, ele está diante de verbo, tá? Observação, não ocorre crase diante de verbo, não tem exceção. Então, se não ocorre crase diante de verbo, a letra B também está errada, né? Vamos verificar a letra C, ó. O horóscopo dizia a cada leitora o que deveria fazer. Esse A está diante de cada. Ai, eu olhei para a leitora. Calma, está diante de cada, enxergue. E você precisa saber o que é cada, porque é importante. Cada leitora, você sabe que leitora é essa? Não, nem eu. Então, olha só, é um pronome indefinido. Não ocorre crase diante de pronome indefinido. Mas a gente vê muita crase diante de pronome indefinido, ó. Diante de todo, toda, todos, todas. Diante de cada, diante de nada, diante de qualquer. Esses pronomes indefinidos não aceitam crase. Não pode ocorrer crase, tudo bem? Não pode ocorrer crase diante de pronome indefinido. Ok? Aí eu tenho D de doido. O leitor estava à procura de seu destino. Deixa eu ver. Procura é palavra feminina, né? Então eu vou deixar quieto, tá bom? Depois eu volto. O astrólogo, não é o procura? Eu estou procura, estou a procura. Então tá. O astrólogo previu o futuro passo a passo. Nesse passo a passo, a gente tem dois motivos para não ter crase. Primeiro, esse A está diante de palavra, tá? Esse A está diante de palavra masculina. Primeiro, isso aqui é uma palavra masculina. Não ocorre crase diante de palavra masculina. Mas, gente, mesmo que fossem palavras femininas, se você reparar bem, esse A está entre palavras repetidas. Não ocorre crase entre palavras repetidas, tá? Sejam elas masculinas ou femininas, não ocorre. Então, essa crase aqui, ela está errada, tá? Essa crase ela está errada. Sobrou a letra D de doido. Deixa eu te dar uma dica desse D de doido, tá? O leitor estava à procura de seu destino. Você tem algumas construções que são assim, ó. Deixa eu só ganhar um espaço aqui, tá? Você tem algumas construções, você vai ter que ouvir, sabe? À custa de, à beira de, à espera de, à flor de, à tchuca de, à tchuca de, à tchuca de. É um som que você tem que ouvir, tá? Toda vida que você tiver esse som, ó, a tchuca de, você tem o que nós chamamos de locução prepositiva, tá? Você tem o que nós chamamos de locução prepositiva. Se esse tchuca for feminino, então vai ser uma locução prepositiva feminina e leva a crase obrigatoriamente. Leva a crase. Você tem vários exemplos, olha só. Se você me disser, Yara, eu fiz um bolo à base de maisena. A base de é uma locução feminina, leva crase. Se você me diz, Yara, eu estou com os nervos à flor da pele. A flor de, a tchuca de, a tchuca de, a tchuca de, leva crase, porque é uma locução feminina. Se você diz, Yara, ele vive à custa dos pais. À custa dos pais. À custa de, a tchuca de, leva crase. Se você me diz, Yara, ele está à margem da sociedade. À margem de, leva crase. Se você me diz,
O leitor estava à procura de seu destino. O leitor estava... E aí, ó, nós temos isso. O leitor estava à procura de. Ou, então, ele estava à chuca de. À chuca de. À chuca de. À chuca de. A chuca de. Procura é palavra feminina. Então, justificativa é uma locução prepositiva feminina. Leva a crase. Ok? E a última questão que nós vamos analisar. Ela ama flexão verbal. Se você ainda não percebeu, lá naquelas questões de passagem de reduzida para desenvolvida, nós estávamos mexendo com o verbo, né? Um verbo estava no presente, o outro tinha que ficar no presente. Aqui a gente tem um caso específico, olha só. Quebrado de cansaço pelo excesso de trabalho, o policial tinha adormecido na portaria da revista. Ele diz assim, o tempo simples, cuidado, porque não é só substitui pelo que tem o mesmo sentido, não. Ele quer um tempo simples. O tempo simples correspondente à forma verbal sublinhada é... Isso aqui é uma questão de paráfrase. Você vai reescrever dizendo a mesma coisa, mas vamos te dizer que tempo é esse, tá bom? Olha só, gente. Quando você tem o pretérito mais que perfeito, tudo bem? O pretérito mais que perfeito, ele pode ser construído de forma simples, né? Um tempo simples ou um tempo composto. E é uma questão de desinência. Então, olha só o que eu tenho aqui, tá? Existe o pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito é passado, tá? E existe o pretérito mais que perfeito no tempo simples. E existe o pretérito mais que perfeito no tempo composto, tá? Existe o pretérito mais que perfeito no tempo composto. Eles vão dizer a mesma coisa, tá? O tempo simples e o tempo composto, eles vão dizer a mesma coisa. É a desinência que vai dizer o simples e o composto. A desinência do simples é o ra. O composto vai ter verbo auxiliar e verbo principal e vai ser sempre assim, ó. Tinha ou havia aduído. Não é o verbo ser, não é a voz passiva, tá? Então, olha o que você tem aqui. Toda vida que você tiver ra, você tem o pretérito mais que perfeito no tempo simples. Você tem o pretérito mais que perfeito no tempo, né, simples, tá? Pretérito mais que perfeito no tempo simples. Tempo simples é uma só palavra indicando aquele tempo. Então, você tem um tempo simples. Tudo bem? E aí, o pretérito mais que perfeito no tempo composto? Você tem mais de uma palavra indicando aquela composição. E é sempre tinha ou havia mais ado ou ido. Tinha ou havia mais ado ou ido. Adivinha? Eles indicam exatamente a mesma coisa. Um é o tempo simples, outro é o tempo composto. Um é o tempo simples, o outro é o tempo composto. Mas eles indicam exatamente a mesma coisa. Então, se você me disser o seguinte, Yara, eu tinha comido muito. Ó. Eu tinha comido é tempo composto. Se eu disser eu havia comido, eu estou dizendo a mesma coisa, mas continua sendo composto, tá? Eu estou dizendo a mesma coisa, mas eu continua sendo composto. Para eu passar para o tempo simples, eu tenho que tirar um verbo e ajeitar o outro. Então, para eu passar para o tempo simples, eu tenho que dizer, ó, eu tinha comido muito ontem, por isso que eu passei mal. Eu comera muito ontem, por isso eu passei mal. Eles dizem a mesma coisa, um é composto, o outro é simples. Então, toda vez que você tiver ter ou haver aduído, o simples é ra. Ter ou haver aduído, o simples é ra. Ter ou haver aduído é o verbo ter ou o verbo haver, ado ou ido. Você tem dois verbos compostos, tá? Quando você transforma dizendo a mesma coisa, então se você disser eu tinha comido, eu comera. Eu tinha partido, eu
partira. Eu havia prometido, eu prometera. Eu tinha estudado, eu estudara, tá? Sempre a mesma coisa. Agora que você já sabe, tempo simples, ra, tempo composto, tinham, havia, hado, ido. A gente pode voltar, né? Então, olha o que ele colocou aqui. Tinha adormecido. Isso aqui é o tempo composto. Isso aqui é o tempo composto. O que que ele quer? Ele quer o tempo simples. Ele quer o tempo simples, do mesmo tempo. Ó. Se ele disser havia adormecido é igual, mas é tempo composto, tá? Adormecendo, não é esse INDO. Adormecia, não. Adormeceria, não. É adormecera. É essa, tá? A construção do tempo simples, do pretérito mais que perfeito. Tempo simples do pretérito mais que perfeito. Ok? Então, o que você tem aqui? Eu tenho uma composição composta e eu tenho uma composição simples. E cai muito. Alternativa a letra E de estuda. Decore isso aí, porque isso cai sempre. Ok. O que nós vimos aqui foram algumas questões recorrentes. A gente espera que com isso nós tenhamos ajudado e muito a você saber como é que a FGV trabalha, tá? A dica é você estudar, é você investir, aproveitar todo o tempo livre para ficar treinando. Qualquer dúvida, só analisar e verificar outros aulões que nós iremos propor ainda para vocês. Ok? Até mais. Até os próximos aulões. Até a vista. Até passar no concurso. Ok?